a outro candidato de sua escolha, sem repetição de nomes, sobre o tema apontado no bloco anterior, o que considera ser o principal problema de Juiz de Fora. Por ordem de sorteio prévio, quem começa perguntando é o candidato Júlio Delgado. E o senhor escolhe quem vai responder. Eu quero fazer a pergunta de mobilidade para a Margarida. Por favor, candidata, neste púlpito. 1 minuto para a pergunta. Tem que desligar aí, aperta aí. Gente, eu queria dizer à candidata Margarida que ela, essa semana, eu já fui alvo, talvez deixando claro qual que é o adversário que ela não pretende enfrentar no segundo turno. Ela entrou nas redes sociais, nas minhas redes sociais, com um pedido de direito de resposta, que eu falei que seria um decreto, mas era um convênio entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata da tarifa do transporte público e estudos nesse sentido. E neste convênio tem uma celebração que me causou surpresa, de 10 anos de sigilo nesse convênio. Eu queria saber da Margarida, já que ela não conseguiu o direito de resposta pretendido, que agora quem quer uma resposta sou eu e a sociedade de Juiz de Fora. O que tem no convênio, Margarida? Fala para a gente o que é tão sigiloso no transporte público e na tarifa, ou nos estudos da tarifa, que exige 10 anos de sigilo e que nós não podemos saber. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Júlio, mas eu agradeço imensamente essa pergunta sua, porque me permite esclarecer uma confusão que eu acho que você também comete, que é uma confusão relativa ao tema da propriedade intelectual. Como isso, na verdade, é uma questão complexa, eu vou dar um exemplo bem simples para todo mundo. Todo mundo aqui, com certeza, usa planilha Excel. Planilha Excel pertence ao Bill Gates. Para usá-la, você tem que pagar, ou então usar piratamente. Então, você tem uma propriedade intelectual preservada, que é exatamente, corresponde aos códigos-fonte que geram a planilha. Isso não tem nada a ver com os dados que você pode alimentar na planilha. Tá certo? Então, os 10 anos referem-se à propriedade intelectual, que, inclusive, pode ser usada pelos convenientes, aqueles que a desenvolveram conosco. Eles podem, por exemplo, ser contratados por outro município, usando o mesmo sistema. Com relação à transparência, ela é tão grande que, lamentavelmente, a Ione, chamada aqui por uma razão superior, não pôde estar presente, mas o assessor dela, Ricardo Miranda, sistematicamente, ele ingressa na página da prefeitura, descobre qual é o custo que nós estamos despendendo com relação ao subsídio do transporte coletivo e escreve a respeito. Então, é um assunto amplamente conhecido, amplamente divulgado, eu digo, os dados relativos à formação da tarifa. Agora, o que nós temos preservado é o sigilo da propriedade intelectual daqueles professores que desenvolveram o sistema. Você, muito habilmente, fala sobre a questão dos dados técnicos do código-fonte, mas o sigilo lá está mantido por 10 anos. Foi justamente quando veio essa tarifa, veio a questão também do subsídio dado a uma empresa. Você anuncia a questão do busão do Domingão e justifica como isso 150 milhões dados para a empresa com um transporte público de má qualidade, mau serviço, como já foi dito aqui, sendo oferecido à sociedade. Então, era importante que a gente tivesse conhecimento dessa parte que você está falando que é transparente, mas não é. Porque a tarifa está congelada há um período, mesmo assim ela foi reajustada e talvez com o subsídio que está sendo pago para esta empresa, a gente poderia ter a tarifa também reduzida nos outros dias da semana. Manter o domingão, como você propôs, mas dar 150 milhões acabando com a figura do trocador, como na questão da mobilidade nós queremos criar o auxiliar do transporte público para dar a este empregabilidade, talvez tenha sido isso o estudo, né? Vamos acabar com o trocador
nesse período para que a empresa possa faturar mais. Nós tínhamos 7 empresas que eram detentoras da concessão de Juiz de Fora, hoje é uma empresa só. E essa empresa recebe, até julho, número 150 milhões repassados pela Prefeitura a título de subsídio. Esse subsídio que é pago para essa empresa é para fazer um mau serviço. Né? O motorista tem que trabalhar como trocador e como assistente. Ontem um motorista foi atender um elevador que não estava funcionando num dos ônibus e um rapaz muito esperto foi lá e roubou o caixinha porque não tinha trocador para tomar conta do dinheiro. Tem incêndio nos ônibus e não tem ninguém para socorrer. Isso é muito triste. Em apenas 1 minuto e meio, o Júlio cometeu uma quantidade de equívocos grandes. Os dados que levam ao subsídio são dados amplamente disponíveis à sociedade. E, além disso, nada se relaciona, nesse caso da concessão do subsídio, à função de trocador. Aliás, eu quero também dar essa informação, que nós temos hoje empregados pelo consórcio que restou, eram 4 empresas de ônibus, não 7, como você mencionou, mais um erro. Na verdade, no caso dos empregados, dos trabalhadores rodoviários, nós hoje temos um número de trabalhadores maior do que quando eu iniciei o governo. Então, é também uma lenda urbana essa questão da demissão dos trocadores. As pessoas estão sendo adaptadas para outras funções, e tudo isso nos dá um transporte de melhor qualidade. Esta rodada está encerrada. Os candidatos podem, por favor, retornar aos seus assentos. Convido agora a candidata Vitória Mello, que vai fazer a pergunta.